Nós nascemos bons ou maus? É verdade que nós somos como uma folha em branco e a bondade ou a maldade surge na nossa vida a partir da interação social? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Fala galera, paz, Alisson Alencar em nome de Cristo, e esse canal é para pessoas como você que quer aprender mais da palavra de Deus e se tornar a versão que Ele sonhou para você, cumprindo o chamado de Jesus. E aí, o que você pensa sobre esse tema? Certa vez um filósofo disse que o homem ele é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Então, se o homem pudesse viver isolado na natureza, ele viveria de forma leve, feliz e livre. Será que é isso mesmo? Bom, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, no Salmo 51, versículo 5, Davi falando nele, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A gente acredita, a partir de uma macrovisão bíblica, que Adão seria um protótipo de Deus para a humanidade. Então Deus cria Adão, e a partir de Adão, que também significa, esse nome também significa humanidade, ele daria origem a toda a humanidade. Então Adão é um protótipo de Deus. Só que esse protótipo acabou dando errado. Não que Deus tenha errado, mas porque o próprio Adão foi responsável pelo seu pecado. Imagina uma forma de bolo que você derruba ela e ela amassa uma das quinas. Todos os bolos que você fizer a partir daquela forma vão sair com aquela quininha amassada, sim ou não? Então Adão, a partir da queda, então ele passa a ter o que a gente vai chamar de natureza caída. Adão sendo livre da condição de pecado, porque ele foi criado sem pecado, ele tinha 100% de condição de obedecer a Deus e de não pecar. Mas ele optou por pecar. Então, a partir daí, a partir dessa condição de queda, olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele deu o nome de Sete. A ideia de Adão ter sido criado à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, é que ele gerasse pessoas também à imagem de Deus. Mas ele, com a queda, com o pecado, ele estraga esse protótipo, né, que seria ele mesmo. É como aquela forminha do bolo que amassou uma quina. E a partir daí, ele vai gerar alguém igual a ele. Né, como o bolo vai ficar no formato da forma, ainda que seja um defeito da forma. Então ele gera o filho dele a sua semelhança conforme a sua imagem. Ou seja, a partir de Adão, todos nós nascemos já em pecado. Eu não preciso sequer nascer para pecar, para cometer um erro, para estar debaixo da natureza de pecado, porque eu já vou nascer dessa forma. Por isso eu citei Salmo 51, versículo 5, quando Davi diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já nasce em pecado. A gente já nasce precisando ser salvo. A gente já nasce caminhando para longe de Deus. A Bíblia vai dizer que a inclinação da carne, da nossa natureza, a gente não consegue se desvencilhar dela agora. Essa inclinação da carne é para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Só com o Espírito Santo nós podemos romper com essa natureza caída e viver de uma forma que honre a Jesus. Né? Então a Bíblia vai dizer o seguinte, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A gente literalmente nasce de novo e se torna uma nova criatura em Jesus, onde a gente passa a ter condição de não pecar por meio da capacitação da graça. A gente precisa entender que a graça de Deus, além de apagar os pecados passados, também nos capacita a viver uma vida que honre a Jesus, a viver uma vida onde o pecado não é mais prazeroso para nós. A viver uma vida onde a gente quer de fato o que está no coração de Deus e não o que a minha carne deseja, onde eu passo a ter condições de obedecer a Deus. E é exatamente isso que Jesus veio fazer, ele veio restaurar essa condição. Então, se Adão era um protótipo de Deus e ele acabou pecando e gerando pessoas em pecado, Jesus é o segundo Adão, um novo protótipo que veio trazer um modelo novo, um exemplo novo para que nós nos tornemos a imagem de Jesus Cristo. Então nós precisamos ser a imagem do Filho de Deus. Jesus é um novo Adão e não o Adão que caiu lá no paraíso, mas o Adão, o segundo Adão, aquele que venceu mesmo estando no deserto. A gente costuma dizer assim, Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Adão caiu de barriga cheia, Jesus venceu de barriga vazia. Então, não é o lugar, não é exatamente a circunstância, mas quem ele é e o amor que ele tem por Deus e como ele quer, de fato, obedecer e honrar ao Pai. Então, Jesus veio nos dar esse exemplo. Ele veio cumprir o que Adão não conseguiu cumprir. Em Cristo, nós podemos nascer de novo, nos tornar uma nova criatura e honrar Deus. Se você ler Gálatas 5, você vai ver ali as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, as obras dela naturalmente são pela carne, são aquelas que estão descritas ali. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, ele gera um fruto na sua vida. E esse fruto é disposto em todos aqueles tópicos que estão ali. Então é um fruto, é o fruto do Espírito, mas que gera o amor, a paz, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, mansidão, fidelidade, enfim, não sei se eu esqueci algum aqui, mas leia depois Gálatas 5. E se você gostou desse vídeo, me ajude aqui curtindo o vídeo, se inscreva no canal, acione o sino, mande esse vídeo para alguém para poder abençoar a vida dessa pessoa. Somos um em nome de Cristo.